Bom dia a todos, eu sou o Paulo Eustáquio, professor da UERJ. Nesse vídeo eu vou discutir alguns problemas de buscas em grafos que foram presentes em algumas maratonas de programação, especialmente as maratonas brasileiras de programação. Então, esse vídeo se destina assim, fortemente aos meus alunos dos cursos de algoritmos em grafos, mas também eu estou disponibilizando o vídeo para a comunidade de alunos que se interessam em maratonas de programação e querem se preparar para isso. Então, essa divulgação faz parte desse projeto que a gente tem na UERJ, de divulgação de material de maratonas de programação. Bom, os algoritmos, os problemas que a gente vai tratar aqui são ligados a buscas em grafos e usam todos eles fortemente baseados em dois algoritmos de busca em grafo, a busca em profundidade e a busca em largura. Rapidamente falando sobre a busca em profundidade, qual que é a ideia? A ideia é você percorrer todas as arestas e todos os vértices de um grafo da seguinte maneira: em algum momento eu já olhei alguns vértices e algumas arestas. Qual o próximo vértice que eu olho? Eu vou escolher o vértice que seja vizinho do mais recentemente visitado, né? Eu dou prioridade a isso. E essa busca ela é expressa através de uma recursão em que toda vez que eu começo a visita no vértice V, eu marco esse vértice, a gente diz assim, eu marco para o quê? Para ele não ser mais visitado. Então, nesse exemplo que eu estou marcando o vértice, colocando 1 no vetor pré, que estava inicialmente com 0. E agora eu vou olhar os vizinhos desse vértice, procurar algum vértice que ainda não tenha sido visitado, ou seja, que não esteja marcado. Então, nesse algoritmo que estou mostrando, a representação do grafo em matriz de adjacência, e o que eu faço é um loop na linha correspondente ao vértice que eu estou visitando atualmente, e verifico se os vizinhos dele, né? Se tiver algum vizinho W não visitado, ou seja, o pré igual a 0, eu faço a busca em profundidade dele. É um algoritmo simples, mas bastante poderoso. Externamente, antes de começar a busca, eu zero esse vetor de marcação e depois faço um loop para iniciar buscas, porque o grafo pode ter mais de um componente. Normalmente, a busca em profundidade ela pode ser expressa por uma árvore em profundidade que vai mostrando os passos da recursão que eu faço. Nesse exemplo aqui, eu visitei o vértice 2, depois, no vértice 2 eu procurei vizinhos não marcados, achei o 1, procurei vizinhos não marcados, achei o 3, procurei vizinhos não marcados, o 5. Nesse momento aqui, eu descobri que o 5 tem um vizinho, 2, que já tinha sido visitado e que não é o pai do 5 aqui na árvore de profundidade. Isso aqui me caracteriza um ciclo no grafo. Mas eu estava no vértice 5, então, daí eu procuro o vértice não visitado, ainda tenho 4 aqui. Aqui, de novo, olha, eu encontro um vizinho já marcado que não é o pai do 4 na busca, então, outro ciclo no grafo, né? E nesse momento termina a busca. Então, a gente diz assim que o vértice 2 foi o primeiro vértice a entrar na busca, e o vértice 4 é o primeiro vértice a sair da busca, né? Porque os demais vértices estão empilhados, aguardando ainda continuar o processamento de cada um deles. Daí eu volto para o 5, e do 5 eu descubro que ainda não explorei todos os vizinhos, tenho 6. Então, eu visito o vértice 6, e que não tem nenhum vizinho não marcado, só tem um vizinho que é o 5 que já está marcado, volto para o 5 e assim vou voltando até terminar a busca. O vértice 2 é o último vértice a sair da busca. A busca em largura, a ideia é a seguinte também: eu vou visitar todos os vértices, todas as arestas do grafo, e a cada momento, quando eu já visitei alguns vértices, o próximo vértice que eu vou visitar é um vértice que seja vizinho no vértice mais antigamente visitado, ou seja, um vértice que entrou na busca o mais antigamente possível. E esse processamento é o processamento típico de fila, né? Então, para eu fazer a busca, o que eu faço é eu coloco numa fila o vértice inicial, marco da mesma forma que eu expliquei para o algoritmo de busca em profundidade,
E aí eu vou processar a fila. Enquanto a fila não estiver vazia, eu pego o primeiro elemento da fila, vejo se ele tem algum vértice vizinho não visitado, coloco esses vértices na fila, marco esses vértices e finalmente eu desenfilo esse vértice que eu estou examinando no momento, né? Externamente eu faço um loop parecido com o que eu fiz para a busca em profundidade. E associado a essa busca, a gente costuma desenhar uma árvore de largura que representa essa busca. Essa árvore, ela é uma árvore em que eu tenho que interpretar essa árvore como se fosse uma árvore em que eu visito essa árvore por níveis, né? Então, aqui nesse exemplo, eu comecei visitando 2, e descobri que ele tinha 3 vizinhos não visitados, 1, 4, 5. E aí eu coloco isso na fila, né, e para posterior visita. Quando termina a visita do 2, eu vou começar a visitar o 1. Descubro que tem o 3 que não está marcado. E prossigo assim sucessivamente. A busca em largura tem uma propriedade importante, que ela encontra as distâncias mínimas em termos de quantidade de arestas entre o vértice inicial da busca e os demais. Bom, e os problemas que a gente vai tratar nessa aula de hoje são esses 7 problemas aqui. Muitos deles, como eu falei, caíram em maratonas brasileiras. Eles estão disponíveis em 2 sites, ou no site do URI, site brasileiro da Universidade de Erechim, ou no UVA, que é o site do Valladolid, um dos juízes online mais antigos que existem, né, nessa área. E os alunos, eu recomendo fortemente que vocês depois pratiquem, tentem passar esses problemas nesses sites. Todos esses 7 problemas estão relacionados a buscas em gráficos. Desculpe. O primeiro problema, que a gente chama de arte valiosa, o contexto é o seguinte: é dado um salão de uma galeria, né, que em forma de um salão, onde a entrada está aqui no canto inferior esquerdo, sendo que no canto superior direito existe um quadro muito valioso. E essa galeria ela é cheia de sensores, cada sensor consegue detectar um movimento em uma área circular. Você conhece o raio do sensor e a sua posição? E eu tenho vários sensores pela sala. O que eu quero saber é o seguinte: se um ladrão entrar aqui nessa sala, por essa porta, ele consegue chegar até o quadro valioso sem ser detectado? Será que existe aqui dentro, existe algum caminho para sair desse ponto e chegar a esse, que não cruze nenhum sensor, a área de ação de nenhum sensor? Esse é o problema. Nesse problema aqui, o tamanho de M e N varia entre 10 e 100 e 10 mil, e eu posso ter no máximo 1000 sensores, né? E o problema descreve, então, dá essas informações aí de todas as posições e os raios dos sensores. E você deve responder, esse programa deve responder S, sim, né? Se for possível, se existir esse caminho entre o ponto 00 e o ponto MN. N, caso contrário. E aqui está um exemplo. Nesse exemplo aí, depois vocês podem olhar com detalhes, esse exemplo que é possível. Bom, como é que a gente modela esse problema? Bom, aqui uma visualização assim maior da situação, né? Eu tenho esse retângulo, que eu tenho alguns círculos nesse retângulo, alguns desses círculos se intersectam, e eu quero saber se existe um caminho entre o ponto 00 e o MN. E a ideia, então, é procurar fazer uma modelagem tal que me permita descobrir se existe uma barreira que não dê para ultrapassar, saindo desse ponto e chegando nesse. E, para tanto, o que a gente pode fazer aqui nesse problema fazer a seguinte modelagem, criar um grafo da seguinte forma: para cada sensor eu crio um vértice, então eu vou ter K vértices relativos aos sensores. E, além disso, eu vou criar 4 vértices auxiliares aqui, um para cada parede. Então, os vértices de 1 até K modelam os sensores. O vértice K mais 1 modela essa parede da esquerda, o K mais 2 a parede de cima, K mais 3 e K mais 4.
Então, eu vou criar todos esses sensores aí. E como é que vai ser exatamente o gráfico que eu vou criar? Eu vou interligar os sensores se os círculos correspondentes se interceptarem. E, de forma análoga, eu vou ligar os sensores aos vértices de parede se eles interceptarem a parede correspondente. Então, é uma modelagem, assim, relativamente simples. Bom, e uma vez que eu tenha esse grafo, né, como é que eu vou resolver o problema? Eu vou resolver o problema da seguinte maneira, ó. Eu quero procurar barreiras. Qual tipo de barreira que eu vou procurar? Pode ser assim, ó, se tiver uma barreira entre K mais 2 e K mais 3, esse ladrão não consegue chegar nesse ponto aqui, no ponto MN. E, na verdade, existem 4 possíveis barreiras aqui, tá? São essas mostradas aí de forma pontilhada. Então, dado que eu tenho o grafo, como é que eu vou descobrir se existem essas barreiras ou não? Eu posso fazer isso através de algumas buscas aqui, tá? Na verdade, 2 buscas. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso começar uma busca no vértice K mais 2 e verificar se o K mais 3 ou o K mais 4 são atingidos nessa busca. Se forem atingidos nessa busca, quer dizer que existe uma série de sensores aqui que ligam o ponto K mais 2 ao ponto K mais 3 ou ao ponto K mais 4. Então, portanto, existe a barreira, né? E a outra possibilidade é eu começar uma busca no vértice K mais 1 e verificar se eu atinjo o vértice K mais 3 ou K mais 4. Então, o algoritmo, depois de modelado com grafo, ele pode ser resolvido de maneira simples, né? Só isso, fazendo 2 buscas em profundidades e detectando na busca se eu alcanço esses vértices ou não. Então, o problema é simples, é só isso. Uma dica aqui que vale para muitos problemas por exemplo, para você ter mais precisão quando você quer saber se 2 círculos se interceptam. 2 círculos se interceptam se a raiz entre os seus centros for menor ou igual à soma dos raios, tá? E então eu tenho que calcular uma distância, que essa distância envolve você achar raiz quadrada de números, que introduz uma certa imprecisão no problema, já que inicialmente todos os dados são inteiros. Então, para detectar a interseção é mais interessante testar essa distância como o quadrado da distância e não como a distância em si mesmo. Então, eu vejo se o quadrado da distância que é dado por essa expressão aqui é menor ou igual ao quadrado da soma, né, dos respectivos raios. Então, esse primeiro problema é isso, é uma busca em profundidade. O segundo problema, ele pode parecer a princípio, chamado imposto real, ele pode parecer a princípio, assim, um problema muito ingênuo, muito bobo, mas muito real, né? Mas ele pode ser, a ideia pode ser adaptada para várias situações reais, assim, de distribuição de produtos numa região ou num país, tá? E tem uma historinha aqui associada a esse problema que é a seguinte: existe um reino com várias cidades e as estradas desse reino formam uma árvore, tá? Então, ou seja, todas as cidades do reino estão interligadas. E em cada cidade existe um certo valor de imposto a ser coletado, que nesse exemplo aí da direita são os valores em vermelho, tá? Cada vértice significa uma cidade e em vermelho ao lado tem uma informação que é o imposto que eu tenho que recolher. Bom, então, a capital desse reino é a cidade 1. E a maneira de recolher os impostos é através de uma carruagem que tem uma certa capacidade R, né? Normalmente a gente pode pensar que no reino esses impostos aqui vão ser pagos em termos de produtos, né? Então essa carruagem tem uma capacidade R e eu conheço as distâncias de todas as estradas. E eu quero saber o seguinte: qual a distância mínima que essa carruagem deve percorrer para conseguir recolher todos os impostos e trazer para a cidade 1.
Uma dica que eu tenho aqui, auxiliar, é o seguinte: a carruagem, bom, ela provavelmente não consegue, para muitas cidades, ela não vai conseguir chegar lá e trazer todo o imposto de uma vez só, vai ter que fazer algumas viagens. Mas ela pode acumular em qualquer outra cidade. Ela, suposto que nesse reino tem em cada cidade tem lá um depósito real, onde eu posso acumular impostos ali. Então, eu posso ficar viajando entre duas cidades, trazendo o imposto e depositando para um posterior prosseguimento. Então, nesse problema aqui, o número de cidades é pequeno, é no máximo 10 mil, né, no máximo, e a capacidade da carruagem é dada, entendeu? E, claro, a descrição do gráfico também é dada. E o que você deve responder aqui é um inteiro, né, dizendo a distância mínima a ser percorrida. Tem um exemplo, esse exemplo, gente, eu vou trabalhar com ele no restante da explicação. Então, olha só, a questão é o seguinte: dada essa árvore aí, eu quero minimizar a soma de arestas aí que eu tenho que percorrer, tá? Qual o princípio que eu posso usar para minimizar aqui? Eu posso pensar assim na última viagem aqui entre a cidade 2 e a cidade 1, por exemplo, ou alguma outra cidade aqui entre a 3 e a 1, né? Eu posso ver o seguinte: imagina que eu já coletei todos os impostos, eles estão na cidade 2. Todos os impostos das cidades aqui abaixo da cidade 2. Agora eu perguntaria, qual esse critério aqui é um critério de minimização? E a resposta é que sim, que esse critério aqui é um critério de minimização. Ou seja, para eu minimizar as viagens entre a cidade 2 e a 1, o que eu devo fazer, eu já devo, nesse momento, ter recolhido todos os impostos das cidades que estão abaixo da 2. Por quê? Porque com isso eu garanto que a carruagem vai fazer várias viagens aqui entre o 2 e 1, mas ela vai estar sempre cheia. Excepcionalmente, na última viagem, ela pode estar parcialmente cheia. Tá? Então, esse princípio me garante que eu vou minimizar a quantidade de viagens, portanto, a distância percorrida total aqui, né, para fazer esse recolhimento. Então, o princípio de minimização que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou fazer aqui, eu vou expressar o que eu tenho que fazer através de uma busca em profundidade nessa árvore, em que, quando eu estou numa folha, né, então a minimização vai ser assim, aqui em termos da raiz, eu vou recolher, minimizar o problema para todos os filhos da raiz, tá? E depois que eu minimizei o problema para todos, eu faço a última viagem aqui. Então, essa minimização de cada subárvore, né, ela pode ser feita, então, com a busca em profundidade, com buscas em profundidade, pensando no seguinte: se eu tenho uma folha, se eu estou numa folha, quando eu pego uma subárvore que é uma folha, nesse caso aqui eu não gasto nada, distância nenhuma, não gasto nenhuma distância para colocar todos os produtos nessa mesma cidade. Agora, se não é uma folha, o que é que eu tenho que fazer? Eu estou supondo que eu consegui resolver o problema para todos os filhos desse nó, tá? E agora eu só expresso o total que eu vou gastar em função do que eu já gastei para cada, qual a quantidade que eu tive, mínima que eu tive que percorrer para cada um dos filhos, com mais a última viagem. A última viagem pode ser expressa como? Eu vejo esse valor que eu tenho aqui, divido pela capacidade da carruagem, pego o teto disso e descubro quantas viagens eu tenho que fazer. Então, como é ida e volta aqui, eu tenho que multiplicar por 2 essa distância. E é isso que está expresso aqui nessa recorrência que eu escrevi. Então, em cada nó, como é que eu calculo a distância total percorrida para resolver o problema totalmente para subir a árvore que começa nesse nó? Tudo que eu já gastei para os filhos, mais a última etapa. A última etapa é dada por essa parcela aqui. É isso que eu expliquei. Eu vou ter que fazer 2 vezes um certo ida e volta aqui, percorrer essa distância 2 vezes. Então, quantas viagens eu tenho que fazer? Eu pego o total que eu tenho acumulado aqui
e pego o teto da divisão disso pela capacidade da carruagem. Então, nesse exemplo aqui, eu vou mostrar até o final o exemplo, com detalhes. Nessa árvore aqui, eu vou fazer uma busca em profundidade, então, que começaria o seguinte: chego nesse ponto aqui, 4, visito o vértice 4, e aí é zero, eu não gasto nada. E agora eu vou ver quanto que eu vou gastar para trazer esses 9 produtos aqui para a cidade 2, né? Então, eu vou representar aqui em verde o custo total que eu já tenho até o momento. Então, até aqui eu nem coloquei nada, que era zero, né? Então, só para levar os produtos da cidade 4 para a cidade 2, quanto eu vou gastar? Eu vou gastar zero, que eu já tinha aqui, mais 9, nesse exemplo aqui, a carruagem tem capacidade 4. Portanto, para levar 9 unidades de posto, eu tenho que fazer 3 viagens. Tenho que fazer 2 vezes 3 vezes 3. Então, eu tenho que percorrer aqui total de 18 quilômetros, ou seja, a unidade que eu tenho aqui de medida. Tá? Então, pronto, eu vou acumulando o gasto aqui em cada nó. Então, por enquanto, eu já gastei 18 relativo ao filho 4. Agora eu vou explorar esse lado direito aqui dessa subárvore. Começo no 6, que inicialmente é zero, e agora eu vou ver quanto que eu gasto para levar o produto do 6 para o 5. Teto de 5 sobre 4 é 2. Então, eu preciso fazer 2 viagens. Então, 2 vezes 2 2, ida e volta, né? 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, já gastei 8 só para levar esses 5 produtos daqui para cá. E eu já estou representando aqui, em cada nó, eu estou acumulando o total o imposto dessa cidade com mais o que eu levei daqui para lá. Nó 7, eu não preciso fazer nada, eu não vou gastar nada. Na verdade, eu nem vou visitar esse nó. E agora eu vou visitar o nó 5, né? Que eu já gastei 6 para até agora. Eu já gastei 8, desculpe, para trazer os produtos para o nó 5. E eu tinha gasto 18 aqui, até agora, só para trazer do 4 para o 2. E agora, quanto que eu vou aumentar esse custo aqui? Eu vou aumentar em... Bom, 6, o teto de 6 sobre 4 é 2, então eu preciso fazer 2 viagens aqui. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 1. Então, bom, 4, né? Aqui, na verdade, eu já tinha 8, na verdade. Vai ser 8 mais 2 vezes 2 vezes 1 mais 4, 12. Eu tinha 18, passa para 30. Então, significa que para resolver o problema só para essa subárvore, eu preciso de 30. E agora eu vou ver quanto que eu gasto para levar tudo que está nessa região lá para a capital. Então, aqui eu tinha gasto já 30, então já é 30 aqui, né? Mais 19 dividido por 4, o teto disso é 5. Então, eu vou ter que fazer 2 vezes 1 vezes 5 aqui. 10, então dá 40. Então, só dessa parte aqui eu já tive que fazer um percurso de tamanho total 40. E agora, para o 3, quanto que eu preciso? Preciso fazer, o teto de 10 sobre 2, sobre 4 é 3. Então, eu preciso fazer 3 vezes 2 vezes 2, mais 12 aqui. Então, 40 mais 12, 52. Então, é assim que você resolve esse problema aqui. Tá? Apenas com uma busca em profundidade, eu resolvo o problema. Vamos para o próximo problema, que é o UVA 12160. Esse problema aqui, a historinha é a seguinte: eu tenho um cadeado. Esse cadeado, então, claro, tem lá ele tem um valor que eu tenho que... Um cadeado digital tem um valor que eu tenho que atingir para conseguir abrir o cadeado. E esse cadeado tem um certo número de teclas especiais, tá? Sendo que cada tecla especial, o que ela faz é o seguinte: quando eu aciono essa tecla, ela soma um certo valor lá no valor que está expresso, está em display no cadeado, e abandonando os dígitos não mais significativos à esquerda, tá? Então, deixa eu dar um exemplo aqui.
Vamos ver aqui, vou mostrar primeiro o exemplo de entrada aqui, depois já acabo de explicar o algoritmo. Então, vamos ver esse segundo exemplo aqui, que está expresso aqui nessa linha. Então, o meu cadeado atualmente, ele tem sempre 4 dígitos aqui, esse cadeado. Ele tem lá o número já que está no display 5.234. E eu tenho que atingir o número 1.212, é a chave de abrir o cadeado. E nesse cadeado eu tenho 3 teclas especiais. A primeira tecla, toda vez que eu aciono essa tecla, ela soma 1023 no que está em display. Cada vez que eu aperto ela, ela soma esse valor. E de forma análoga as outras duas, né? Uma soma 101, a outra soma 1. E o que eu quero saber aqui é o seguinte: qual o menor número de teclas que eu tenho que apertar para conseguir abrir o cadeado? Tá? Ou seja, então, formalmente é o seguinte: esse problema aqui ele vai ter vários casos de teste, cada caso de teste começa com 3 números aqui, A, B e K. A é qual o estado atual do visor, B é onde é que eu tenho aqui, qual que eu tenho que atingir, e K, que é o número de teclas especiais que eu tenho. Depois, na linha seguinte, vem K valores inteiros indicando qual é o somador de cada tecla especial. Tá? Pronto, e você tem que responder o seguinte: se não for possível abrir o cadeado, tem que responder permanently locked, ou seja, está fechado para sempre. Se não, você tem que dizer, se for possível, você tem que dizer qual o número mínimo de teclas que eu tenho que acionar para abrir o cadeado. Bom, como é que a gente vai modelar esse problema aqui em termos de grafos? Em termos de grafos, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou criar um digrafo aqui, tá? Para cada valor possível. Aqui, para simplificar o digrafo, eu vou supor que o display desse cadeado só tem um dígito. E que, então, é isso, o dígito inicial é 0, eu estou supondo. E eu tenho que atingir o dígito 7. Eu tenho 3 teclas especiais, tá? A primeira tecla soma sempre 3, a segunda sempre 5, a terceira sempre 6. Bom, então, a modelagem através de um digrafo para esse problema aqui é o seguinte: eu vou criar um digrafo, colocar aqui todos os valores possíveis, no nosso exemplo, que na verdade seriam 10.000 valores, né, de 0 a 9999, mas nesse exemplo aqui que eu estou fazendo um grafo simplificado, só tem 10 elementos, e para cada vértice, eu vejo aonde eu posso atingir, daquele vértice, onde é que eu posso chegar com cada uma dessas somas, né? Então, por exemplo, se eu estou no 0, eu consigo chegar no 3, no 5 e no 6. Se eu estou no 3, eu consigo chegar no 6, consigo chegar no 8 e consigo chegar no 9. Enfim, eu crio todo esse grafo aqui, tá? E agora, como é que eu vou resolver o problema em termos de grafo? Eu quero saber o seguinte: se do ponto 0 eu alcanço o ponto 7. E, além disso, qual o número mínimo de passos que eu preciso para sair do ponto 0 e chegar no ponto 7? Então, em termos de gráfico, isso imediatamente sugere para a gente que eu vou fazer o quê? Uma busca em profundidade, uma busca em largura nesse grafo aqui e começar no vértice 0 e descobrir em que nível dessa árvore de largura o vértice 7 está, né? Então, nesse exemplo aqui, ela estaria no 4º nível, quer dizer que eu preciso acionar 3 teclas para conseguir chegar no vértice 7. Então, aqui nesse caso, que existe solução, e a solução seria 3. Eu tenho que acionar 3 teclas para sair do ponto 0 e chegar no número 0 e chegar no número 7, que é o que abriria o cadeado. Bom, um detalhe aqui sobre a implementação desse algoritmo. Na verdade, é o seguinte: a busca em largura, a gente sabe que ela é uma busca que usa uma fila, né? E nesse caso, olha só, o digrafo, na verdade, não precisaria ser criado, tá? Eu não precisaria criar todo esse digrafo. Então, eu posso apenas para cada vértice, criar um vetor dizendo qual a distância dele para o vértice inicial,
esse vetor funcionaria como marcação na busca, tá? E eu vou usar a fila. Então, eu coloco inicialmente o vértice 0 na fila, e daí? Aí eu coloco também o vértice 3, o 5 e o 6. E para cada vértice que eu coloco na fila, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou guardar nesse vetor de marcação qual é a distância dele para o vértice 0, né? Então, eu sei que, como o vértice 3 entrou na fila a partir do vértice 0, inicialmente o vértice 0, a distância dele é 0 mesmo, então eu vou gastar 0 mais 1 para atingir o número 3, o número 5 e o número 6. Agora, para atingir o número 1, por exemplo, eu vou gastar 2. Por quê? Porque eu vou colocar o 2 na fila a partir do. Desculpe, o 1 na fila a partir do vértice 5, e o vértice 5, a distância é 1, então o vértice 1, a distância vai ser 2. Então, na verdade, eu não, nem para esse problema aqui, eu nem preciso criar. Eu fico com a ideia do digrafo, mas eu não preciso explicitamente criar o digrafo. Eu vou trabalhar com a fila, e nessa fila eu vou guardar o número do vértice e a distância para o vértice inicial, e vou usar como vetor de marcação o vetor de distâncias, onde para cada vértice eu vou guardar a distância. Quer dizer, esse vetor, inicialmente, eu posso colocar -1 em todos os elementos ali, e -1 vai indicar que não está marcado. E um valor diferente de -1 vai dizer qual é a distância para o vértice inicial. Então, ao final, quando eu termino de processar a fila, eu vejo se o vértice que eu quero atingir, se a distância está com -1, é porque não é possível atingir aquele vértice. Caso contrário, tem ali qual é o número mínimo de teclas que eu tenho que acionar para chegar naquele vértice. Então, pronto, o problema é resolvido assim. Vamos para o próximo problema aqui, que é um problema interessante, que trabalha com estruturas de programas, tá? Estrutura simplificada de programas, mas que, na verdade, representa de forma total, assim, os programas qualquer programa que a gente trabalha na prática, tá? Então, nesse problema aqui, você recebe como entrada a descrição de um programa escrito numa linguagem Dark aqui, tá? Bem simplificado, assim. Essa linguagem só tem 3 tipos de comando. Comando aritmético, que vai ser representado aqui com A, um comando de desvio, um goto, jump, né, para instrução N, e um comando condicional, e um se, que também se for verdade, vai para a posição N, se não for verdade, continua normalmente na sequência. Então, os comandos de um programa vão estar implicitamente numerados, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui eu tenho um programa aqui. O programa é assim, ó, A, J4, J5, C3 e A. Então era isso, esse programa aqui é só isso, tá? Tá vendo, ó, aqui, esse A é a instrução 1, J é a instrução 2, esse outro J, 3, 4 e 5, né? Então, se aqui eu estou representando com esse grafo aqui, já tô dizendo aqui qual de grafo que eu vou criar para o programa, né? Se eu tenho um desvio condicional para a instrução 3, então eu vou fazer isso aqui, tá? Vou criar um grafo desse tipo. Então, o que eu quero saber é o seguinte: dado um programa, tá? Então, vai ter vários casos de teste aqui, e cada programa vai vir várias linhas. Então, dado um programa, eu quero saber o seguinte: esse programa sempre termina, né? Eu só quero saber as condições de término do programa. Ou esse programa nunca termina, ou esse programa às vezes pode terminar ou pode ficar em loop para sempre, tá? É isso que eu quero saber, que tipo de programa é esse aqui? É um programa que sempre termina, nunca termina, ou às vezes pode terminar, às vezes não, dependendo dos dados de entrada. Aqui tem um exemplo, mas o exemplo eu vou mostrar no próximo slide, se usar melhor. Então, aqui tem 4 exemplos, tá? Quatro programas. Esse programa aqui é AAJ1. Esse programa aqui é A, J4, aqui J5, C3 e A. Esse programa aqui é A, C2 e A. Bom, como é que eu vou, então, modelar
esse programa aqui para responder o que eu preciso responder. Eu vou criar um digrafo, então, onde para cada instrução eu vou criar um vértice, tá? E eu vou interligar essas instruções da seguinte forma. Se eu tiver uma instrução A, eu interligo essa instrução incondicionalmente à próxima instrução que vem em seguida, tá? Então, esses dois A's aqui se ligam ao J. Se eu tiver um J, eu só interligo esse J à instrução correspondente, ao vértice, eu ligo o vértice do J correspondente ao vértice da instrução correspondente, né? Então, aqui, por exemplo, o A ligou aqui, o J só liga aqui, e o A ligou aqui. Eu vou explicar esse vértice em azul depois. E se eu tiver então os vértices A e J, as instruções A e J, só tem uma, eu só crio uma aresta saindo delas. E a instrução C eu crio duas arestas. Uma para a próxima instrução, seria o senão, né? E uma para o número de instrução que é dado, caso seja verdadeira a condição que é testada aqui. Então, aqui para o C eu crio duas arestas, para o J e para o A eu crio uma. E eu coloquei aqui uma instrução artificial, que é a instrução de fim, né, que não importa qual é o tipo dela. Eu quero só saber se essa instrução vai ser atingida, tá? Então é isso, dado o programa, eu crio de grafo, e como é que essa instrução F aqui é criada? Essa instrução aqui eu uso as mesmas regras. Se tiver antes dela um A, um C, ela é ligada no A. Se não, ela não é ligada. Se tiver um J antes dela, ela não é ligada. Tá? Porque o J só manda uma aresta para algum lugar. E aí, então eu vou criar um digrafo e agora eu coloquei esse vértice artificial e como é que eu resolvo o problema? Basicamente, o problema é o seguinte, é saber se o vértice F é alcançável a partir do vértice inicial ou não. E quando é que ele é alcançável, né? Quando é que ele é alcançável a partir do vértice inicial? Eu tenho que saber assim, se numa busca em profundidade ele vai ser alcançado ou não, né? Então, assim, em princípio, bastaria você criar o digrafo, começa no vértice 1, tá? E verifica se o vértice F é alcançável ou não nessa busca, tá? Se você alcança ou não o vértice F nessa busca. Então, a gente vai ver o seguinte, ó, que no caso, nesse primeiro caso aqui, ele não é alcançável. Eu não alcanço ele a partir de A. Nesse segundo caso aqui, ele é sempre alcançável também. Aqui nunca é, aqui sempre é. Por quê? Porque se eu começar a busca nada, daqui eu venho para cá, 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 tá? E aqui? Bom, aqui ele é alcançável também a partir da raiz. Porém, pode ser que eu tenha um loop aqui, tá? Então, o que eu tenho que descobrir, nesse caso aqui, às vezes ele é alcançável, às vezes não. Eu tenho que descobrir se existe um ciclo no digrafo, tá? Então, basicamente é o seguinte, ó, eu tenho que descobrir se o vértice F é alcançável e, além disso, se foi detectado um ciclo no digrafo durante a busca que começa na posição A. Então, esse problema aqui, no fundo, é isso, é de uma busca em digrafo com detecção de ciclo. Então, eu posso usar a busca em profundidade, né? Então, esse aqui nunca é alcançado, esse é sempre alcançado, esse aqui nunca é alcançado. E só para lembrar aqui, como é que a gente detecta um ciclo usando a busca em profundidade? A gente detecta um ciclo de grafo da seguinte maneira. Então, toda vez que eu estou fazendo a busca do vértice, em profundidade, do vértice V, eu olho os vizinhos daquele vértice. Se tiver um vizinho, ou seja, se existir a aresta VW, o W é vizinho do V. E se existir, então eu olho o seguinte, se esse W já está marcado, desculpa, se está desmarcado, eu começo a busca nele. Se ele não está desmarcado, agora aqui que eu vou detectar se tem ciclo ou não, tá? Porque se ele já está marcado,
como é que eu vejo se tem ciclo ou não? Tem ciclo quando esse vértice aqui ainda não saiu da busca, ou seja, quando na árvore de profundidade o vértice W está antes do vértice V. Tá? Então, por isso que nesse algoritmo que é importante, vai ser importante na busca em profundidade eu marcar também a ordem de saída dos vértices. Então, inicialmente eu digo que todo mundo é zero, mas à medida que o vértice vai saindo da busca, eu vou colocando aqui um valor diferente de zero. E eu descubro se tem ciclo ou não aqui. Tá? De forma que, então, a solução do meu problema é verificar o seguinte: ao final da busca, eu começo no vértice 1, final da busca, se eu atingir o vértice N, que é aquele vértice artificial, bom, se eu não atingir, se é zero a marcação dele de entrada na busca, porque é never, nunca vou conseguir atingir aquele vértice. Se não tiver ciclo, eu sempre chego naquele vértice. E se não, é porque posso chegar ou não, é sometimes, ok? Então, solução desse problema é essa aí. Próximo problema é um problema de ordenação topológica, que está no site do UVA, que é o UVA 11686, que é o seguinte: o problema é o seguinte, eu te dou uma situação do jogo de pega-varetas ali, cada vareta é numerada de 1 a N, e eu quero saber o seguinte, e eu te informo quais palitos estão em cima de quais palitos, tá? E eu quero saber aqui o seguinte, se é possível você retirar todos os palitos, tá? Do jogo. Eu imagino que você seja um perito no jogo de pega-varetas, tenha uma grande sensibilidade assim para mexer naquele emaranhado ali de palitos, tá? Bom, já vou explicar em seguida a modelagem desse problema, mas assim, aqui o número de dados pode ser bastante grande, tá? Posso ter até 1 milhão de elementos aí, de palitos. E é dada a descrição de como é que esses palitos estão um em cima do outro, tá? E a saída, a resposta, eu tenho que dizer o seguinte: se não for possível, quando é que não é possível? Se tiver uma situação assim que o palito A está em cima do palito B, o palito B está em cima do palito C e o palito C está em cima do palito A. Nesse caso, eu não consigo tirar, porque qualquer palito que for tirar, eu vou mexer nos outros, né? No jogo de pega-varetas é assim, eu tenho que retirar um palito sem mexer em nada, sem provocar nenhuma movimentação dos que ficaram no bolo ali de palitos. Então, nesse caso aqui é impossível. Se for impossível, eu vou dizer impossível. Se for possível, eu tenho que dizer a ordem que eu vou retirar todos os palitos. Qualquer ordem serve. Qualquer ordem correta serve. Está aqui um exemplo, né? Bom, então como é que eu vou modelar esse problema? A ideia de modelar esse problema é o seguinte: eu vou criar um digrafo dizendo o seguinte, que quem está em cima de quem, né? Eu vou dizer aqui, por exemplo, ó, o 4 está em cima do 2, o 4 está em cima do 1, 1 está em cima do 2, o 3 está em cima do 2, e por aí vai. E aí, depois de criado o digrafo, como é que seria a solução do problema? Esse problema aqui tem solução se esse digrafo aqui for acíclico, tá? E se ele for acíclico, a ordenação topológica desse digrafo aqui me indica a ordem de retirada dos palitos, né? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre a ordenação topológica aí. Então, nesse exemplo aqui, seria isso, né? Esse caso aqui eu posso tirar o 3, 4, 1, 2. O 3 está em cima do 2, então eu tiro o 3 e não mexo em nada. Não tinha ninguém em cima do 3. Agora, retirar o 4, o que vai acontecer? Não tem mais ninguém em cima do 1, eu posso tirar o 1. Finalmente, posso tirar o 2. Né? Então, esse problema aqui, ele basicamente é pegar o algoritmo de ordenação topológica. O que é o algoritmo de ordenação topológica? É um algoritmo que é um algoritmo simples, na verdade, né? Que ele pega ele pega um digrafo e reescreve, faz uma ordenação dos versos, de tal forma que as arestas desse digrafo estejam todas da esquerda para a direita, né?
que cada vértice, cada vértice, se eu for olhando o vértice em sequência, ele não depende de ninguém que está à direita dele. Então, isso significa que eu posso retirar, nesse exemplo aqui, retirar os palitos nessa ordem, porque cada vez que eu chego num palito para retirar, não tem ninguém em cima dele. Tá? A ideia seria essa daqui. Então, basicamente, eu preciso rodar o algoritmo de ordenação topológica e, ao mesmo tempo, garantir que não tem ciclo nesse de gráfico. Se tiver ciclo, não consigo, não tem solução ao problema. Bom, como é que é o algoritmo de ordenação topológica? O algoritmo que me dá essa ordem. Também é uma aplicação muito bacana da busca em profundidade, que é apenas fazer a busca de profundidade, um detalhezinho a mais durante a busca de profundidade, que é o seguinte: toda vez que um vértice sai da busca, tá, ele entra na ordenação. Então, basta eu ir guardando a ordenação dos vértices na ordem que ele vai saindo da busca em profundidade, né? Nesse exemplo anterior aqui, se eu começar a busca, por exemplo, se eu começar aqui no vértice 3, do vértice 3, eu visito o vértice 2, né? E agora ele não tem mais ninguém para visitar. Então, esse vértice 3 sai da busca. Daí eu vou para o 4. Aí do 4 eu vou para o 1. E do 1 eu vou para o 2. Então, eu chego aqui nesse exemplo que eu estou fazendo aqui, eu obteria uma outra ordenação topológica. Aqui nesse caso aqui, a ordenação topológica que eu obteria seria 4, 1, 2, 3, que também é uma ordenação topológica, nesse exemplo que eu falei aqui. Eu vou mudar o exemplo para falar exatamente essa situação, como é que eu conseguiria aqui. Conseguiria essa situação da seguinte forma: começa a busca no 4. Do 4 eu vou para o 1. Do 1 eu vou para o 2. Aí, nesse momento, termina a busca do 2. Então, ele é o primeiro a sair da busca. Então, eu coloco sempre no final da ordenação. Eu vou fazendo do final para o começo. Então, ele não tem mais ninguém para visitar. Então, ele é o último a sair. Na verdade, significa que o primeiro que sai da ordenação da busca, ele é o último a sair. E depois eu volto para o 1, e o 1 não tem mais nenhum outro vizinho. Então, ele sai da busca também. E agora? Do 1 não tem mais nenhum vizinho para olhar. Eu vou para o 4. Aí no 4, nesse momento, o 4 sai da busca. Então, ele entra aqui nessa posição da ordenação. E, finalmente, eu recomeço a busca no 3, que tem um vizinho marcado aqui, não faz mais nada, ele sai da busca em profundidade. Então, ele entra aqui na primeira posição. Então, uma possível solução aqui seria essa. Teria outras soluções aqui, que seriam colocar o 3... Ele pode ser logo depois do 4, pode ser logo depois do 1 também. Então, a ordenação topológica pode ter várias soluções. Nesse problema aqui, ele também tem várias possibilidades de resposta. Qualquer uma serve. Tá? Então, aqui está expressa a ordenação topológica, né? É uma busca em profundidade. Quando eu termino a busca de um vértice, eu coloco ele na ordenação. Só que eu coloco ele ordenado do final para o começo. Tá? O único detalhe que eu tenho que fazer é isso. E um outro detalhe que tem nesse algoritmo é que eu tenho que modificar um pouquinho a busca em profundidade para verificar se eu detecto ciclo. Isso eu já tinha explicado no problema anterior, né? Se durante a busca eu detectar ciclo, eu marco aqui em algum ponto. Encontrei um ciclo. De forma que no final da busca, se eu tiver encontrado um ciclo, a resposta é impossível. Se não, eu escrevo a ordenação topológica. Então, a solução desse problema é basicamente isso. Bom, o próximo problema, acho que é o penúltimo, que é o Tourist Guide, a história é a seguinte: é dada aqui a interligação de pontos turísticos de uma cidade. Cada ponto desse aqui eu posso considerar como se fosse uma esquina, né? Aqui seria um exemplo: Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, o Sambódromo, o Pão de Açúcar, o Jardim Botânico, a Confeitaria Colombo. Então, já tem aqui um mapa de trânsito dessa região, tá? E eu quero colocar um
sensor uma câmera, tá? Das passagens que sejam obrigatórias para eu me movimentar entre dois pontos turísticos aqui da cidade, tá? Então, a pergunta é a seguinte: em que ponto que eu devo colocar as câmeras e quais são essas esquinas? Eu quero colocar o menor número de câmeras possível, né? E aí, são vários casos de teste, tá? E eu tenho que indicar onde é que deve ser colocada a câmera. Então, como é que é a modelagem desse problema? Bom, o grafo já é dado para você logo de cara, tá? E a descrição, assim, com mais detalhes, você vê o que ele quer. O que ele quer realmente é colocar câmeras nos pontos dessa cidade, nas esquinas dessa cidade, que em relação ao trânsito sejam pontos de articulação, tá? Então, esse problema aqui é detectar um problema de detecção de pontos de articulação em um grafo dado. Quer dizer, a própria modelagem do problema já é em cima de um grafo. O problema já é proposto em cima de um grafo. Então, trata-se que apenas de detecção, um problema simples de detecção de pontos de articulação, né? Então, é dado o mapa de uma cidade, o que são os pontos de articulação, então? São aqueles vértices arrancados do grafo, desconectam o grafo. E aí, bom, esse problema nada mais é do que a detecção de pontos de articulação. É um problema, na verdade, simples. E o algoritmo de detecção de pontos de articulação, eu vou explicar muito rapidamente aqui, mas para implementar, resolver esse problema, precisa um conhecimento, precisa estudar melhor, cada aluno precisa estudar melhor o problema, para ver como é que é. A detecção de pontos de articulação de um grafo é feita também em cima, utilizando a árvore de profundidade, ou seja, eu faço uma busca em profundidade de grafo, tá? No grafo aqui, no caso, e eu vou utilizar aqui o seguinte conceito, tá? Para cada vértice que eu vou trabalhar aqui, além de eu guardar a informação daquele vértice, de ir marcando, né, aquele vértice, se ele já foi visitado ou não, eu marco também a seguinte informação: qual é o ponto aqui na árvore de profundidade mais alto que eu consigo atingir a partir dele, usando alguma aresta de retorno dele próprio ou de algum descendente. Então, aqui no caso, ó, todos esses vértices de 2 a 3, o ponto mais alto que eles conseguem enxergar aqui na árvore de profundidade é o ponto 1, tá? Por quê? Porque cada um deles aqui, todos eles aqui têm um descendente 3 que consegue chegar no ponto A. Então, eles também conseguem chegar no ponto 1 usando só uma aresta de retorno. Essa que é a ideia. Agora, se eu for olhar nessa outra parte do grafo aqui, os pontos 6, 7, 8, o ponto mais alto que eles conseguem chegar na árvore, usando apenas uma aresta de retorno, que são essas tracejadas, é o ponto 6. Então, como é que a gente descobre se um vértice é um ponto de articulação ou não? Essencialmente o seguinte, quando um vértice aqui, quando ele é ponto de articulação, quando ele tem um filho, que o mais alto que o filho enxerga na árvore é ou esse próprio vértice ou esse próprio filho, tá? Então, quer dizer, o vértice, repetindo, o vértice é um ponto de articulação. Se ele tiver um filho, tá, ok, aquele filho, o ponto mais alto que ele enxerga na árvore é ele mesmo, é o próprio filho, ou é o pai dele, tá? Então, usando esse conceito, a gente tem aqui dois vértices que são pontos de articulação, o 5 e o 6, né? Por quê? Porque o 5 tem esse filho 6 aqui, que o mais alto que ele enxerga, né, na árvore é ele mesmo, é o 6, né? E o 6 é um ponto de articulação porque ele tem um filho aqui, 7, e o mais alto que ele enxerga na árvore é o próprio 6, né? Então, isso aqui também é uma pequena alteração na busca em profundidade que permite descobrir essa informação. E essa alteração está mostrada nesse algoritmo aqui, que é durante a busca em profundidade, eu vou guardar essa informação de assim, qual é o vértice mais alto que eu alcanço na busca, eu vou chamar de low. Bom, e esse algoritmo eu não vou explicar em detalhes aqui, mas é uma pequena, só a informação importante que eu dou aqui, é que é uma pequena modificação da busca em profundidade,
Durante a própria busca aqui, eu descubro pontos de articulação, tá? Então, e é nesse ponto aqui do algoritmo que ele descobre os pontos de articulação. Então é isso, esse problema aqui tem que ser resolvido com descoberta de ponto de articulação, e aí, quem não estiver conhecendo muito bem esse assunto, dá uma estudada que é simples, é uma pequena alteração a partir da busca em profundidade. E, finalmente, o último problema aqui, nosso sétimo problema dessa exposição, é o desvio de rua, que é um problema bem interessante também, que é o seguinte, é dado um mapa de uma cidade, um mapa de trânsito de uma cidade em termos de, representado através de um digrafo, representando a direção do trânsito, tá? Então, cada vértice aqui é uma esquina, e cada trecho de rua que existe entre duas esquinas é representado por uma aresta, e cada aresta que é direcionada, porque eu digo que o trânsito vai desse ponto para esse. Quando tiver trânsito nos dois sentidos, eu coloco duas arestas entre os dois vértices. Então, o problema é o seguinte, é dado esse trânsito e o departamento lá de trânsito da prefeitura precisa interditar um trecho de rua. No exemplo aqui seria o trecho entre 2 e 3. E aí, para fazer essa interdição, eu quero saber o seguinte, eu quero que seja respondido o seguinte, se eu interditar esse trânsito, vai ter essa rua, vai ter algum ponto da cidade aí que vai ter algum par de pontos que a partir de um eu não consigo chegar no outro, né? Eu tenho que garantir que eu consiga transitar totalmente na cidade. Eu vou fazer uma interrupção de trânsito ali, mas qualquer ponto tem que continuar sendo atingido a partir de qualquer outro. Era o caso aqui, nesse exemplo aqui, inicialmente era possível atingir qualquer ponto a partir de qualquer ponto. Agora, pode ser que seja impossível, tá? Nesse caso, você responde que é impossível. Ou pode ser que o seguinte, que basta inverter o sentido de trânsito de alguma rua de mão única ali, se eu inverter o sentido do trânsito, resolve o problema. Ou pegar alguma rua que era mão única e transformar em mão dupla. Então, são essas alternativas que a prefeitura quer estudar. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Né? Se eu interditar essa rua aqui, o que eu devo fazer? Então, vamos lá. Vamos ver como é que resolve esse problema. Bom, para resolver esse problema aqui, a gente vai precisar descobrir os componentes fortemente conexos desse digrafo, que também é uma aplicação que é feita a partir da busca em profundidade no digrafo, né? Então, um componente fortemente conexo de um digrafo é um conjunto de vértices que, dentro daquele conjunto, todos os vértices conseguem atingir todos os outros, tá? Se eu fosse olhar inicialmente, esse digrafo aqui, considerando que existe a aresta de 2 para 3, ele era um componente fortemente conexo, um único componente fortemente conexo, porque eu conseguia, inicialmente, atingir de qualquer ponto, eu conseguiria atingir qualquer outro, tá? Por exemplo, do 1 para o 4 é possível chegar? Do 1 eu venho para o 3, do 3 para o 4. Do 4 para o 2 é possível chegar? Eu venho do 4 para o 5, do 5 para o 2, e assim sucessivamente, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, eu tenho que pegar o grafo original e transformar em outro grafo, mais simples. Eu tenho que pegar o digrafo e transformar num grafo mais simples, que é o seguinte, como que eu vou fazer isso? Nesse outro grafo aqui, eu vou pegar cada componente fortemente conexo vai virar um vértice, tá? Nota que aqui, quando eu retiro essa aresta aqui, eu vou ter dois componentes fortemente conexos agora nesse digrafo. Vocês imaginam o digrafo onde não tem essa aresta. Por quê? Porque o vértice 2, ele só alcança ele mesmo. E esse outro conjunto aqui do lado direito, eu consigo, de qualquer ponto, chegar em qualquer ponto. Então, eu fico com dois componentes fortemente conexos, tá? A ideia é fazer essa modelagem, é transformar. Para aquele de grafo, eu vou criar um outro grafo auxiliar aqui, informando fazendo os componentes. Vou explicar melhor exatamente como é que se deve fazer. Se deve fazer isso. Deve fazer o seguinte, ó. Primeiro, determina os componentes fortemente conexos. Esse grafo novo vai ter um vértice para cada componente.
E o que eu vou fazer é o seguinte, para cada componente original, eu vou escolher um dos vértices como representante. Então, aqui eu escolhi o 2 como representante, o 3 como representante desse outro componente. Tá? E agora, como é que eu vou criar esse grafo aqui, então? Eu vou percorrer todas as arestas do grafo original, claro, tirando fora aquele aquela aresta que eu excluí. E agora, se eu tiver arestas entre vértices de mesmo componente, eu desprezo essas arestas. Então, para fazer isso, eu preciso do seguinte: depois que eu determino os componentes fortemente conexos do digrafo, eu vou guardar a informação para cada vértice em que componente fortemente conexo ele está. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, essa aresta 3, 4, eu vou aqui nesse caso aqui. Todas essas arestas aqui, ó, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 3, 1 e 1, 3, eu vou abandonar. Não vou fazer nada. Vou olhar essas arestas e abandonar. Por quê? Porque são arestas, estão todas dentro de um mesmo componente fortemente conexo. As únicas arestas que vão me interessar aqui são as arestas que interligam os componentes fortemente conexos. Então, tem a aresta 1, 2 e a aresta 5, 2, tá? Então, tá. E aí, aí sim, toda vez que eu tiver uma aresta entre componentes diferentes, aí eu vou representar essa aresta aqui no gráfico que eu estou criando. E eu vou, inclusive, manter arestas paralelas, tá? Então, aqui no caso aqui, ó, como eu tenho essas duas arestas aqui entre os dois componentes, eu vou manter aqui. Então, isso aqui, na verdade, é um multigrafo. E agora, como é que eu resolvo o problema? Como é que eu respondo o problema? Eu respondo olhando a estrutura desse grafo criado. Se esse grafo criado tiver apenas um vértice, significa que nada precisa ser feito, porque eu continuo tendo alcançabilidade total, mesmo arrancando fora uma aresta do grafo original. Não precisa ser feito nada. Outra, se o grafo que eu criei auxiliar for desconexo, significa que não tem solução. Porque a única maneira de passar entre esses pontos aqui era através daquela aresta, tá? Então, da aresta que foi arrancada, então não tem solução. Agora, se o grafo auxiliar, tá? Se ele tiver alguma ponte, sem aresta, se ele tiver uma ponte, tá? E essa ponte aqui não é relativa a uma aresta paralela, não tem arestas paralelas entre o 2 e o 3, significa que no grafo original, essa aresta aqui, ela tinha um sentido, ou de 2 para 3, ou de 3 para 2, não importa, tá? Essa aresta tem que ser transformada numa aresta de mão dupla. E aí, com isso, eu interligo essas duas partes aqui, tá? E, finalmente, se o grafo auxiliar tiver pontes, mas essa ponte corresponder a uma aresta a uma aresta dupla, o que significa? Significa que, originalmente, essas duas arestas estavam na mesma direção, ou de 3 para o 2, ou de 2 para o 3. Se tivessem direções contrárias, isso aqui seria tudo um componente fortemente conexo só. Então, nesse caso aqui, basta inverter o sentido da mão de uma rua, tá? Basta inverter, ou essa aresta aqui, uma dessas arestas aqui, eu vejo em que sentido ela estava indo, e no caso que era de 3 para 2, eu mudo para ser de 2 para 3. Pronto, a solução do problema é essa, então. Então, o que eu preciso fazer aqui para resolver esse problema? Eu preciso determinar os componentes fortemente conexos. E aí também é um algoritmo específico, que eu não vou discutir aqui, mas que é também uma variação da busca em profundidade. Você usa a busca em profundidade para obter os componentes fortemente conexos de um digrafo. Depois, preciso criar o grafo auxiliar, tá? Determinando para cada componente fortemente conexo um vértice representante, percorrer o grafo original e criar esse novo grafo, depois fazer a análise desse grafo. Análise em que sentido? Verificar, fazer outra busca em profundidade nesse grafo. Se a busca em profundidade pode descobrir se o grafo é conexo ou não. Se não for conexo, não tem solução. Se tiver ponte,
tá? Se ele tiver ponte, então eu vejo que tipo de ponte é essa. Se é uma ponte de aresta dupla, mais de uma aresta entre dois vértices, ou não. E a solução desse problema é isso. E assim, só para completar, então, se tiver ponte, se não for aresta dupla, eu tenho que mudar o sentido aquela aresta, né? Significa que eu tenho que colocar em mão dupla aquela rua ali. E se for uma aresta dupla, basta inverter o sentido de uma das ruas. O algoritmo sobre pontos é análogo ao algoritmo de determinação de pontos de articulação, também usa aquele conceito de, para cada, na busca em profundidade, para cada vértice, descobre qual é o ponto mais alto nessa busca que eu consigo chegar usando alguma aresta de retorno minha, do próprio vértice ou de algum descendente. E quando é que existe uma ponte, uma aresta entre dois vértices aqui, é uma ponte, quando esse filho aqui, o máximo que ele consegue ver na árvore de profundidade é ele mesmo. Então, é o caso aqui. 5, 6 é uma ponte, porque o 5 tem um filho 6 aqui, que o máximo que o 6 consegue ver na árvore de profundidade é ele mesmo. O algoritmo de ponte está mostrado aqui, mas ele é análogo ao algoritmo de pontos de articulação. E é isso, então. Então, espero que vocês aproveitem e recomendo que todos tentem passar esses problemas mostrados aí nos sites correspondentes.